E já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos do Sistema ao Dia de Comunicação. Todo mundo realmente voltando seus olhos para a nossa área política, que está em destaque nos últimos tempos, principalmente para o estado do Piauí, com valorização dos nossos nomes. Vamos dar o nosso boa tarde a Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, telespectadores, boa tarde a todos. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. O nosso primeiro assunto não poderia ser diferente, vamos repercutir a posse de Ciro Nogueira, porque ontem à tarde aconteceu a solenidade de posse do senador piauiense do Progressistas no Ministério da Casa Civil. Várias autoridades prestigiaram a solenidade. A história registrou mais um filho do Piauí em um espaço do alto escalão do governo federal. Diversas autoridades políticas de todos os níveis de poder compareceram à solenidade de posse do senador Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil. O primeiro a discursar foi o atual secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, antecessor de Ciro Nogueira na Casa Civil. Temos um ideal comum: atender a todas as solicitações e determinações do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, com absoluta fidelidade, lealdade, comprometimento, idealismo, obstinação, que é uma característica do senhor presidente, sem concessões a vaidades ou personalismos. Ciro Nogueira destacou sua nomeação como uma homenagem a toda a região nordeste do Brasil, especialmente ao estado do Piauí. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos e amigas, o simbolismo da escolha do meu nome, por conta da minha origem, que eu muito me orgulho, para ocupar a função talvez mais delicada e exposta que um político possa exercer sem ser votado, o de chefe da Casa Civil. Vossa Excelência trouxe para cá um nordestino, e não apenas um nordestino historicamente esquecido, mas sempre guerreiro e altivo, meu amado estado do Piauí. Minha origem, senhor presidente, é de Pedro II, cidade que guardo as minhas raízes e que aqui, quando a copa da minha trajetória política alcança as altitudes do Planalto, mais do que nunca, eu tenho que olhar e me orgulhar, olhando sempre para as minhas raízes. Para o presidente Jair Bolsonaro, apostar em Ciro Nogueira representa fortalecer a relação com o poder legislativo. O novo ministro assume um papel primordial nas articulações com o parlamento. É uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Quase tudo que porventura nós viemos decidir por aqui passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, depende do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões, faz parte da política. Se lamentamos esse momento triste, que infelizmente não tem como ser resolvido a curtíssimo prazo, mas brevemente tudo estará resolvido. Quanto melhor nós, executivo e legislativo, nos entendemos, melhor é para 210 milhões de pessoas. Diretrizes muito bem esclarecidas. Eliezer Rodrigues, quero passar para você o primeiro comentário. Nós estamos aqui, de certa forma, observando a missão que foi determinada por Jair Bolsonaro, aumentar a proximidade entre executivo e parlamento. Exatamente, Lívio Galeno. Observamos uma posse bastante solene, com todos os ritos do cerimonial da Presidência da República, um momento marcante, brilhante, que valoriza muitas mensagens de esperança ao povo brasileiro. Agora, nem tudo é só uma questão de glamour, de enaltecimento. Pelo contrário,
há uma missão muito complexa a ser desempenhada pelo ministro da Casa Civil, o senador piauiense Ciro Nogueira. Estrategicamente, ele foi escolhido pelo presidente da República para ocupar um ministério de alta confiança e de alta precedência também, é considerado uma espécie de primeiro-ministro, e isso atribui uma missão que nem todos os políticos teriam capacidade de exercer, que é garantir esta harmonia, este bom relacionamento, um relacionamento produtivo com o poder legislativo. Vivemos em um Estado democrático de direito, com 3 poderes constituídos, sabemos que são independentes, mas harmônicos, dependem uns dos outros, e é preciso ter habilidade política para saber relacionar demandas do Executivo com o Legislativo, garantir a tramitação e aprovação daquilo que é de interesse do presidente Bolsonaro, daquilo que faz parte da sua agenda. Destacar também o critério político, que foi considerado, é um cargo que naturalmente pesa esse lado, porque o partido do senador Ciro Nogueira, o Progressistas, foi o que elegeu em 2020 o maior número de prefeitos da região nordeste do Brasil. Então, eleitoralmente, reacende uma esperança de se fazer, aí, no caso, o crescimento do grupo político aliado ao presidente Bolsonaro em uma região historicamente, tradicionalmente, mais ligada ao Partido dos Trabalhadores, a essa política mais voltada para a ideologia de esquerda, que prega o assistencialismo, o lado social, de uma maneira mais efetiva. Então, Ciro Nogueira é visto como essa peça fundamental para o relacionamento com o Congresso, como parlamentar experiente que é, e também, politicamente falando, no sentido de fazer um trabalho na região Nordeste, com esse foco aqui para agregar ao grupo do presidente Bolsonaro. Edna Marcel, a fala do senador Ciro Nogueira, enaltecendo as origens nordestinas, piauienses, foi muito destacada durante toda a fala dele, durante toda a solenidade. Foi um dos pontos ápice que realmente pode-se falar dessa solenidade e deixa um recado muito claro, como bem já começou a introduzir o assunto Eliezer Rodrigues. O foco é mirar onde Jair Bolsonaro tem uma base ainda muito nascente, incipiente. No caso, é importante focar e trabalhar as bases onde o presidente não ainda é unanimidade. E é interessante perceber que, de certa forma, Ciro Nogueira já começou trabalhando a todo vapor, porque falou da proximidade com o parlamento, reforçado pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisa aprovar reformas administrativas importantes, tributárias, reformas que são realmente vitais para a gestão de Jair Bolsonaro, e também, é claro, enaltecer a região Nordeste, porque é onde talvez Jair Bolsonaro não tenha o seu maior reduto. Edna? Exatamente. Sabemos o perfil do Nordeste, dos seus eleitores. Sabemos também que houve um levante da esquerda maior, vamos dizer, um ânimo maior, quando surge de novo a baila, vem à baila o nome do ex-presidente Lula para concorrer às próximas eleições. O presidente Jair Bolsonaro já tem essa intenção de se fortalecer. A gente, aqui no Nordeste, a gente já viu muitos movimentos aqui, não só em relação aos seus próprios pares, mas também a outros interessados em se unir ao presidente. Vimos também, inclusive aqui em Teresina, manifestações com cunho político mesmo, em relação às ideias de Jair Bolsonaro, em relação a tudo que ele vem pregando. Enfim, sabemos que o ministro é um super-ministro, está bem pertinho lá do presidente, é só atravessar o corredor. Sabemos da sua função, ele será ouvido não só nas questões administrativas, mas também nas políticas. Então sabemos que o piauiense está sim num alto cargo e que pode sim trazer, como enalteceu a sua terra, trazer sim bônus para o seu estado. Mas a função dele agora, eminentemente, é a calmaria, é ser o amortecedor, né, como ele mesmo disse, é dar a resposta que o Centrão queria. Então, é muito complexa essa posição de Ciro, e também vem causar, tanto na esquerda
como nos seus correligionários, no seu partido, uma expectativa muito grande, não só ao longo de todo esse ano, mas também a gente pensa, não está muito longe de 2022. Eu afirmo, não está muito longe, todos eles estão realmente, eu posso bater o martelo, pensando em 2022, e essa indicação é uma indicação altamente estratégica e inteligente. Eu quero pegar aqui uma expressão que foi utilizada na fala de Edna Maciel, Eliezer, de um assunto que eu conversava aqui nos bastidores com o João Magalhães há uns tempos aqui no nosso sistema de comunicação. O João me confidenciava que acredita que o governo Jair Bolsonaro não tem superministros. Foi justamente esta fala que a Edna falou. Mas eu acredito que você, Edna, tenha utilizado a expressão superministros quando fala de um superministro com poderes políticos para articulação. O João se queixava de não ter um superministro com poderes administrativos até o exato momento no governo Jair Bolsonaro. Quando você utilizou essa expressão, foi nesse sentido, Edna? Um superministro político? Quando eu falo de superministro, é por todo o poder que o ministro vai ter, tem já, e pela carga política desse ministro da Casa Civil, por toda essa responsabilidade. Então, eu usei essa expressão no todo da palavra mesmo. Me lembrei aqui, Lívio, que essa expressão de superministro, ela era atribuída no início da gestão do presidente Bolsonaro ao ex-ministro Sérgio Moro. Isso. Ele acumulava ali o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, foi colocado no cargo ali, carregado de todo um simbolismo, uma expectativa de novas ações. Hoje, o ex-juiz é alguém apagado, esquecido, não tem conseguido se viabilizar como terceira via nesse cenário polarizado pré-eleitoral. Eu acho interessante, aliás, é justamente isso que eu queria lhe perguntar, se você concorda com a Edna Maciel quando ela chama Ciro Nogueira de superministro, porque era o que eu conversava com o João Magalhães. Nós não observamos um superministro com poderes administrativos na gestão Jair Bolsonaro. Até que se tentou fazer com essa junção do Ministério da Economia, do Trabalho, mas realmente na prática nós não observamos um superministro com poderes administrativos e políticos. Talvez estejamos diante de uma mudança de paradigma com a posse de Ciro Nogueira, porque realmente o Ministério da Casa Civil é muito importante administrativamente falando, e é claro, Ciro Nogueira talvez seja esta figura que faltava no governo Jair Bolsonaro para se incrementar a articulação política. João Magalhães chegou, daqui a pouco a gente continua tratando sobre esse assunto, mas eu quero te ouvir agora, Eliezer. Ciro Nogueira, é ou não é um superministro para você? Eu tenho chamado de primeiro-ministro, né, considerando ali as responsabilidades do ministro-chefe da Casa Civil, que basicamente lida de forma intergestacional, digamos assim, no quesito da administração, lida com todos os outros ministérios. Agora, no sentido de amplos poderes, acredito que não. Eu vejo que o presidente Bolsonaro não é afeito a superministro. Se de repente um dos seus ministros, subordinados a ele naturalmente, ganha muita atenção, visibilidade, notoriedade, agrega força, eu acredito que pelo perfil do presidente é mais fácil esse ministro ser exonerado do cargo, ele deixar realmente de prestar o seu serviço em Brasília e não tomar a luz do presidente para si. Eu reconheço mesmo essa personalidade forte do presidente em não aceitar ali competição política nesse sentido dentro do próprio grupo, entre os seus ministros. João Magalhães já está se preparando, João. Queria saber se teu microfone está novo, porque a gente quer começar realmente a te ouvir. Eliezer, aproveitando essa tua análise, realmente, o que nós observamos no Brasil foi algo mais próximo, como você disse, Sérgio Moro, mas também Luiz Henrique Mandetta. Quando começou a despontar no Ministério da Saúde como sendo este ministro que teria talvez até uma popularidade próxima a Jair Bolsonaro, a primeira ação, tirar o ministro. Depois nós tivemos, de certa forma, o Pazuello ganhando um certo destaque, com um perfil não tão parecido com o Luiz Henrique Mandetta, que realmente se destacou muito na articulação médica da situação do início da pandemia, mas de certa forma começamos a ver também o Pazuello se destacando, tendo a sua popularidade reconhecida no Brasil. Edna, você acredita que realmente é esta a tendência de Bolsonaro? Quando ele vê algum ministro ganhando corpo, ganhando popularidade, é descartar? Olha, eu acho que o presidente, como ele é muito impulsivo,
como o presidente é muito determinado e também ele não aceita algumas opiniões ou não aceita que se coloquem, vamos dizer, que se contrarie ele mesmo, a verdade é essa, né? Independente dessa situação, o que o presidente não quer, ele não faz. Então, se um dos ministros, se um gestor importante, se alguém da sua base, e se realmente ele tiver condições de exonerar, se não agradá-lo, a gente viu, inclusive, ontem eu estava assistindo uma matéria, um vídeo, aliás, que me mandaram, em que se mostra o ex-ministro do Meio Ambiente numa movimentação, como é que eles estão chamando, das motocicletas, me fugiu a palavra. Motociatas. Motociatas. Numa dessas motociatas, um outro ministro seu também. Então, assim, ele é desses, ele age dessa forma. Se ele não quer e tira do seu governo, se ele resolve exonerar uma pessoa, ele exonera. Se não está a contento, ele exonera. E o que eu pude observar é que aquela pessoa, inclusive, depois, como ou partidário ou seu apoiador, pode continuar e estar ao seu lado em outras funções ou politicamente o segue, mas realmente, Lívio, se ele não estiver satisfeito, ele vai tirar sim do seu lado, assim como vai colocar, como colocou o ministro Ciro, aqueles que ele achar que vão realmente seguir a sua gestão, o seu modo de pensar e de administrar. Somando aqui ao nosso debate, deixa eu só dar boa tarde ao nosso amigo João Magalhães, que já está entre nós. Oi, João, boa tarde. Oi, Lívio, boa tarde para você, boa tarde ao Eliezer Rodrigues, a Edna Maciel e, claro, ao nosso telespectador. Vai, Eliezer. Só destacar que esse histórico de relacionamento com ministros, em alguns momentos foi conflituoso, o presidente acabou descartando esses membros da sua equipe. Esse histórico serve de recado para os novos que estão se achegando agora, que é bom realmente andar de forma conciliada, seguindo a linha do presidente, mesmo que em alguns momentos haja ali a divergência de opiniões, é bom lembrar que o presidente, de alguma forma, vai fazer valer a própria vontade. E é interessante, João Magalhães, você estava com as orelhas quentes? Eu não. Porque a gente estava falando de você. João, a Edna, durante um comentário dela, nós estamos repercutindo a posse do senador piauiense Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, e Edna o qualificou como super-ministro. E eu me lembrei de uma conversa que eu tive com você aqui nos bastidores, em que realmente você falava que não acredita que até o exato momento o presidente Jair Bolsonaro compactuou com a ascensão de um super-ministro na sua gestão. Nós já falamos aqui sobre a tentativa, claro, de alçar o ex-ministro Sérgio Moro a esse título de super-ministro. Falamos também de Luiz Henrique Mandetta durante sua passagem pelo Ministério da Saúde, que teve, de certa forma, uma passagem bastante destacada, mas que, ao perceber esta evolução de popularidade de Mandetta, Jair Bolsonaro, no meio da crise da pandemia do novo coronavírus, também o substituiu. Na sua opinião, João Magalhães, Ciro Nogueira pode conquistar a caracterização de super-ministro de Jair Bolsonaro? Olha, Lívio, eu não acredito realmente que o presidente mude do modelo de se fazer política e da forma de tratar seus assessores. Você citou, por exemplo, Sérgio Moro e também Luiz Henrique Mandetta, que foram super-ministros, né, que eram bastante populares, tinham popularidade em alta junto à população e foram descartadas principalmente por esses, claro, outros motivos também. A gente pode citar também o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando foi atraído para o governo, tinha exatamente esse apelido, né, de seu posto Ipiranga, aquele que ia saber de tudo do governo, aquele que ia ter poderes para fazer tudo, ia ter autonomia, inclusive começou comandando, do ponto de vista administrativo, um super-ministério, porque reuniu em torno de si o ex-ministério da Fazenda, do Planejamento, do Trabalho e Emprego, enfim, tinha tudo para ser um super-ministro. Mas na prática, o que a gente observa é de que, ao invés dele concretizar essa expectativa de ser um super-ministro, ele virou, na verdade, um assessor qualquer do presidente Jair Bolsonaro, que se desdobra muito para fazer aquilo que o presidente quer. A gente sabe que está na alma de Paulo Guedes não fazer tantos gastos sociais,
ele é um liberal na economia, ele não tem uma relação com esses gastos sociais, mas a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele tem colocado a sua pasta a serviço de pensar, de pesquisar, de encontrar brechas no orçamento para fazer esse tipo de gasto social. Isso também, claro, sem contar a própria reforma administrativa, que é um pleito de Paulo Guedes, que nunca foi para frente. A própria reforma tributária nunca conseguiu ter prioridade na agenda do governo nesses anos de gestão de Jair Bolsonaro, ou seja, ao invés de ser um superministro, ele na verdade virou um assessor que faz tudo aquilo que o presidente quer e se mantém lá no cargo. Não pode ser considerado então superministro. A grande diferença de Ciro Nogueira para esses que você citou, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, está no fato de que a gente não deve olhar para o senador Ciro Nogueira como se ele fosse um ator político isolado. Pelo contrário, ele representa o Centrão, que é esse grupo de partidos que sempre deu sustentação aos governos no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Lula, presidente Dilma, presidente Michel Temer e agora, de fato, entrou lá no Palácio do Planalto. Então, Jair Bolsonaro, se ele não quiser que Ciro Nogueira se torne um superministro, ele vai ter que ter a agilidade política, a habilidade política de ou rachar o Centrão ou fazer que Ciro Nogueira se distancie dos demais grupos lá no Congresso Nacional. Então, Ciro Nogueira, eu acredito que ele não será um superministro por conta exatamente desse perfil do presidente Jair Bolsonaro, que não deixa ninguém crescer à sua sombra, mas ele precisa ter muito cuidado, porque Ciro Nogueira não é um ator isolado. Ele foi para lá exatamente para levar o Centrão, que são políticos profissionais, são políticos que não brincam em serviço, que sabem votar de acordo com o que o governo quer, mas também sabem atrair, sabem cobrar de forma bem firme aquilo que esse grupo quer. Por isso que eu discordo de você, viu, João Magalhães? Gosto muito de você, mas acredito que Ciro Nogueira tem tudo para ser um superministro, justamente porque ele não fala por si só. Ele fala por um bloco de sustentação, um bloco que pode representar a sobrevivência e até uma possível reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Por isso que eu discordo de você. Tá, só me permita uma tréplica. É que no caso, já que hoje Ciro Nogueira representa esse grupão, o presidente Jair Bolsonaro pode muito bem apostar numa formação de outros líderes dentro do Centrão. É claro que o senador Ciro Nogueira tem uma grande habilidade política, isso é incontestável, mas o presidente Jair Bolsonaro também já demonstrou que sabe táticas de guerra. Né? Se a gente for olhar a estratégia política do presidente Jair Bolsonaro, é sempre aquela de confundir, né? Sempre aquela de causar uma verdadeira disputa para, a partir daí, levar o jogo para onde ele quer. Ele está fazendo isso, obviamente, com o próprio TSE. O presidente está questionando, né, a questão da segurança das urnas eleitorais. O TSE, que em tese era apenas para aplicar a lei, está entrando no jogo do presidente. Enquanto isso, o país todo está discutindo esse tema. Um assunto que, se a gente for observar, não era para dar tanta atenção, porque a segurança das urnas é algo que é verdade, é algo que é eficiente, é algo que já foi demonstrado, tem virado uma pauta nacional. Hoje todo mundo está discutindo a segurança das urnas. Uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro que ele tem conseguido colocar em prática por conta da sua habilidade política e por conta de implantar narrativas e torná-las majoritárias na discussão. Então, se de repente o presidente Jair Bolsonaro chamou o senador Ciro Nogueira para ser ministro da Casa Civil, mas observa que Ciro Nogueira tem ganhado muito espaço, tem se demonstrado realmente um grande articulador e tem se destacado, Jair Bolsonaro pode muito bem querer plantar lá dentro do Centrão algum tipo de discórdia para fazer com que Ciro Nogueira tenha a sua liderança sob ataque. Na política tudo é possível. Sim, isso é verdade. Vai, Olha, você agora fez uma leitura, se me permite, Lívia, que eu estou aqui boca aberta e espero que a gente, nesses próximos dias, nesses próximos tempos, nós vamos conferir essas nossas análises aqui, viu? Eu vou te dizer que se o presidente Bolsonaro fizer toda essa estratégia, essa artimanha aí, que o meu amigo João Magalhães falou agora, eu vou ficar mais boquiaberta ainda, porque o que eu acredito é que se o Ciro Nogueira crescer da forma com que as expectativas todas estão sendo colocadas aí, e ele fortalecer o presidente aqui no Nordeste principalmente, eu acho que o presidente pode pensar, né? Pelo menos um pouquinho antes de chegar nesse ponto bem aí, viu, João? Mas, como você disse, tudo é possível.
Principalmente na política. Eliezer, vai. Reforçar que realmente essa relação do Planalto com o Centrão, ela não é muito simples. Porque o Centrão é um conjunto de partidos, não é um partido só, não é uma personalidade única. Se de repente um parlamentar, por exemplo, não cumpre a orientação do seu partido em uma votação, em um apoio prestado, ele pode ser punido por infidelidade. Agora, se o parlamentar não segue a orientação do Centrão, não significa nada, não há segurança nenhuma nesse sentido. Então, assim, hoje a relação do governo com os partidos de centro é harmoniosa, tem garantido uma certa estabilidade, segurança e até blindagem ao presidente em um provável processo de impeachment. Agora sim, amanhã é outro dia. A política, com a sua dinâmica, pode registrar aí uma indisposição nessa relação entre o Centrão com o presidente, e aí realmente divisões podem acontecer. Tanto o desagrado pode vir de uma parte como de outra. Então, é o momento. No momento, a estratégia é boa, garante uma coalizão majoritária, mas isso tem que ser muito bem trabalhado para se estabilizar, sim. João Magalhães, o que vem depois da tréplica? Olha, não... É direito de resposta. Lívio, primeiro que eu concordo quase que integralmente com a fala do Eliezer, ela vem também no sentido do que eu já havia colocado aqui. Mas destacar também e acrescentar que nenhuma liderança política, e aí eu já estou falando mesmo de ego político, nenhum líder político gosta de ver outro líder tão fortalecido. Se a gente for pegar hoje o campo da esquerda no Brasil, a maior liderança é o ex-presidente Lula, mas o ex-presidente Lula em nenhum momento trabalhou para fortalecer outros líderes. O próprio PT tem apenas, além de Lula, Fernando Haddad, que foi um nome que conseguiu se notabilizar, conseguiu se nacionalizar, mas Fernando Haddad é completamente, entre aspas, submisso ao projeto do ex-presidente Lula. Então, da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro pensa. Ele hoje é o presidente da República, é uma liderança política incontestável, tem a sua liderança, não é à toa que chegou à presidência da República, e hoje ele observa que há poucos outros grandes líderes políticos com a capacidade de articulação como o senador Ciro Nogueira. Então, seria interessante para ele tentar também incentivar lá dentro do Congresso, agora lá dentro do próprio Congresso Nacional, o surgimento de outros líderes que poderiam não surgir com a mesma força de Ciro Nogueira, mas que poderiam aí causar um tumulto dentro do Centrão e, claro, crescer, fazer com que esses líderes crescessem em cima desse relacionamento direto com o presidente Jair Bolsonaro. Então, é um campo tão vasto de possibilidades, que eu diria que apenas daqui a uns 30 dias a gente vai ter uma noção correta de como, de fato, Ciro Nogueira tem exercido o seu mandato, porque da mesma forma que ele pode se fortalecer muito, ajudando o presidente Jair Bolsonaro, ele pode se fortalecer tanto a ponto de deixar o presidente meio que refém, e claro, quem tem a caneta na mão nunca gosta e nunca vai deixar ser refém de ninguém. Então, são diversas as estratégias que podem ser colocadas em prática, e eu acredito sempre que a gente vai precisar aguardar uns dias, aí umas semanas, para entender melhor qual vai ser o jogo de cada um desses líderes políticos. Mas João Magalhães, Eliezer Rodrigues e Edna Maciel, eu quero mais uma vez explicar o meu pensamento, por que eu defendo que realmente nós estamos diante de um fortalecimento muito forte e, por assim dizer, até desacelerado de Ciro Nogueira. Você bem construiu para a gente uma trajetória nacional dos partidos de centro. Nós tivemos sempre o centro apoiando Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Temer e agora, de fato, concreto, o governo Jair Bolsonaro. A única cisão que nós percebemos no Centrão, no bloco de partidos de centro, foi justamente quando o MDB, de certa forma, descambiou mais para o lado dos partidos de esquerda e continua sempre aqui nesta sombra, dando mais assistência e mais apoio político a partidos de esquerda, como no caso o Partido dos Trabalhadores. Mas o que nós vemos de fato acontecer, inclusive são análises de grandes articulistas políticos, é que de certa forma a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil sempre foi tratado como, de certa forma, um golpe de misericórdia no governo Jair Bolsonaro. O Ciro consegue realmente organizar a casa e unir forças, e se ele conseguir fazer isso, ele terá todo o cacife para se consagrar como super-ministro, ou realmente se aposta muito numa ruína concreta do governo Jair Bolsonaro? Eu realmente volto a defender que Ciro Nogueira pode sim, concretamente, se transformar em um super-ministro, porque as expectativas, os desejos, os planos que se confiaram
ao Centrão, principalmente por parte do governo federal, são muito, de certa forma, são muito complexos. E se apostaram muitas fichas nesta eficiência e nesta capacidade do Centrão em sempre estar no poder. Quando nós falamos de política nacional, nós sempre observamos que os partidos de centro estavam sempre na sombra e, de certa forma, quem sempre governou o país, eu acredito que foram os partidos de centro que sempre deram este apoio aos governos que passaram pelo Palácio do Planalto. Ciro Nogueira tem tudo sim, eu concordo com você, João. Vamos ter que esperar pelo menos uns 30 dias para ver como realmente Ciro Nogueira vai trabalhar todos os poderes que lhe foram confiados. Mas a pressão para o presidente Jair Bolsonaro está cada vez maior, porque o Centrão está imbuído de muitas responsabilidades e com muita sede de cumprir essas responsabilidades. João, vou pedir só para o Rafael, por gentileza, Rafael, voltar um pouco na matéria da posse do senador Ciro Nogueira, na primeira fala, porque eu quero destacar, queria trazer para o nosso debate também, a fala do antecessor de Ciro Nogueira na Casa Civil. Rafael, tu consegue fazer isso para mim? Eu só quero a fala do primeiro entrevistado do VT, porque o recado que foi dado é muito claro. O ministro da Casa Civil está ali apenas para ser um cumpridor de ordens e desejos do presidente Jair Bolsonaro. A dúvida que eu quero plantar, eu quero realmente depois de ouvir esta fala. Tu consegue colocar para mim, Rafael? Ok, pode soltar. Ou personalismos. Ciro Nogueira destacou Aqui, sua nomeação. É justamente essa primeira fala. Ok, vamos lá? No ar. Piauí. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos. Não, fala, é do antecessor. A primeira fala da reportagem do ministro que deixou a Casa Civil para que Ciro Nogueira... Volta a matéria do início, por gentileza, que a gente quer realmente destacar a fala. A história registrou mais um filho do Piauí em um espaço do alto escalão do governo federal. Diversas autoridades políticas de todos os níveis de poder compareceram à solenidade de posse do senador Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil. O primeiro a discursar foi o atual secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, antecessor de Ciro Nogueira na Casa Civil. Temos um ideal comum: atender a todas as solicitações e determinações do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, com absoluta fidelidade. Tá aí, João Magalhães. Temos o dever de cumprir todos os ideais do presidente Jair Bolsonaro com total fidelidade. O recado foi dado. Basta realmente saber se o Centrão, com todo o poder que lhe foi confiado, vai cumprir ou não. João? Olha, o Centrão, o jogo político do Centrão, ele é muito claro. O Centrão quer liberação de verbas para suas bases eleitorais, até porque todos os deputados estão pensando em suas reeleições, além, claro, de comandos dentro da estrutura política do governo federal. Cargos de segundo escalão, terceiro escalão, isso faz uma diferença danada nas eleições para deputado federal e para senador, claro, nas eleições do ano que vem. Então, o recado do general Ramos e ex-ministro da Casa Civil foi muito claro. Agora, é bom entender que o general caiu do cargo, caiu do Ministério da Casa Civil, porque não teve as condições políticas. Ele não tinha o olhar, não tinha a habilidade política que se espera do senador Ciro Nogueira. Esse diálogo que o presidente Jair Bolsonaro tinha com o general Ramos, ele é diferente da discussão, do debate, da conversa que o presidente Jair Bolsonaro tem agora com o senador Ciro Nogueira, porque o novo ministro da Casa Civil é realmente alguém que conhece o parlamento de dentro, é alguém que sempre transitou nos últimos 30 anos conhecendo o modelo de fazer política lá em Brasília. Ele sabe qual é o perfil dos deputados federais, ele sabe como é que se consegue aprovar medidas lá no Senado, ele sabe que não há espaço para radicalismos, coisa que o presidente Jair Bolsonaro sempre tem um pouco no seu discurso. Então, é uma conversa diferenciada. Não dá para esperar de Ciro Nogueira o mesmo perfil que tinha o general Ramos, porque são duas pessoas completamente com históricos de vida completamente diferentes. Um vem de fora da política, vem das Forças Armadas, vem da área militar. Ciro Nogueira nasceu fazendo política e faz isso muito bem e sabe que da mesma forma que o governo tem poder para atrair os deputados,
e os senadores, sabe que esse Congresso também tem formas de pressionar o governo e pressionar muito bem. E entre Bolsonaro e Centrão, é claro que o senador Ciro Nogueira é do Centrão, até porque se a gente for olhar a médio e longo prazo, um dia o mandato de Bolsonaro acaba. Já o Congresso vai permanecer aí e os deputados sempre conseguindo a sua reeleição, porque se a gente for ver os sobrenomes, né, dos políticos que estavam lá no Congresso na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, eles ainda permanecem lá e têm uma tendência natural de permanecer aí por muito tempo, já que não há uma perspectiva de renovação, não há uma nova política para a gente ver num horizonte que vem se desenhando no país. Eliezer Rodrigues, e o Centrão cada vez mais enraizado na gestão federal, cada vez mais ocupando cargos de segundo, terceiro escalão, cada vez mais, de certa forma, se espalhando, se edificando no governo federal, Brasil afora. O Centrão cada vez mais com poder, perfil totalmente novo. Realmente é muito difícil esperar que Ciro Nogueira não seja um superministro. É tão verdade esta análise sobre a penetração, a consolidação do Centrão no governo federal, que nos últimos dias o presidente Bolsonaro tem reconhecido que faz parte do Centrão, que é do Centrão, até porque os fatos estão aí e realmente o Centrão, pela sua força, tem garantido esses espaços aí por meio de méritos políticos. E outra, Lívio, o presidente Bolsonaro chega à presidência do Brasil, mas sem um grupo político bem definido, bem formado, sem uma base de sustentação nesse sentido, né? Uma eleição atípica em diversos aspectos. Agora sim, uma eleição aconteceu, agora uma reeleição pelo mesmo espírito de mudança que se viu em 2018 é muito difícil. Então, para trabalhar a reeleição, é preciso garantir um grupo forte e efetivo ao seu lado. Vamos marcar então, já que com o nosso telespectador, lá para o dia 10 de setembro nós vamos voltar a analisar essa, de certa forma, participação do Centrão. João, tu já está voltando de férias? Não? Já, exatamente nesse dia, 10 de Pronto, setembro. Pois então marcado, Edna Maciel. Que coincidência. Trabalho de férias para o João Magalhães. Será que ele sabia dessa data, minha gente? Só para lembrar, Lívio, que você falou lá para o dia 10 de setembro. Acho que foi há umas 3 semanas, o senador Ciro Nogueira estava aqui nesse estúdio, conversou com a gente e ninguém imaginava que poucos dias depois se tornaria então o superministro da Casa Civil. Então é muito tempo, é muita água para rolar e a dinâmica da política ela ocorre de forma com tanta agilidade que daqui para o dia 10 de setembro com certeza a gente vai estar sabendo, tendo uma noção não só se Ciro Nogueira de fato é um superministro ou não, como também pode ocorrer tanta coisa no cenário político nacional que ninguém pode duvidar. Existe uma expectativa, rapidamente, Lívio, da presença do ministro Ciro no próximo dia 14, sábado, na APPM, Associação Piauiense de Municípios, preparando aí um evento para receber o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Errados não estão. Tem que trazer o homem e tratar ele bem mesmo, né, Edna? Ora não, trazer tudo para cá, para o Piauí também, o que tiver dentro das possibilidades dele e é do cargo, né, gente, da situação. Então, se ele é do Piauí e ele puder também trazer divisas para o Piauí, se ele puder também apoiar os projetos do Piauí, ele não está lá só para esse olhar que todos nós damos, né, da questão política de 2022 e da parte administrativa, principalmente, mas também para olhar pelo seu estado, é óbvio. Marcado então na nossa agenda, Jéssica, por gentileza, marque na nossa agenda, dia 10 de setembro, nós vamos novamente nos reunir exclusivamente para olhar como que está a situação do governo Jair Bolsonaro com relação ao Centrão. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, eu tenho um último assunto, porque a deputada estadual pelo PCdoB, Elisângela Moura, está analisando a possibilidade de se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. E queremos sim, né, dar continuidade a esse trabalho como parlamentar e para isso a gente precisa, né, realmente ver qual seria a melhor forma para a gente poder garantir aí a nossa eleição de 22. Estamos, né, conversando, partido, né, sempre aliado do PCdoB, acreditamos que logo a gente, né, terá uma decisão qual será esse nosso rumo.
João Magalhães, o que foi que aconteceu com o PCdoB? Nós tivemos o Flávio Dino saindo, agora Elisângela Moura trabalhando com essa possibilidade também de sair do partido. O que foi que aconteceu? A perspectiva atual, Lívia, a própria legislação nos últimos anos ela foi trabalhada para favorecer os grandes partidos, para acabar meio que, ou pelo menos diminuir essa fragmentação partidária que temos aqui no nosso país. Então, as lideranças políticas que estão em partidos menores, elas precisam migrar para outros maiores. Se a gente não tiver coligação entre partidos ano que vem, e tudo indica que não teremos, fica muito difícil para você montar uma chapa para deputado estadual e para deputado federal. As expectativas nos bastidores é que um partido, para eleger um deputado estadual, terá que alcançar aí cerca de 70, 80 mil votos. Que é muita então coisa. É preciso, no mínimo, uns 3 candidatos competitivos para alcançar uma vaga de deputado estadual. Então é natural essa saída de quem está hoje nos pequenos partidos migrar para partidos maiores. E PT e PCdoB estão ali naquele núcleo meio que irmanados, né, na sua ideologia política. Elisângela Moura sempre votou junto com o Partido dos Trabalhadores nas eleições majoritárias. Ela milita no segmento, né, dos trabalhadores da agricultura, que também é um segmento ali dos sindicatos rurais, onde o PT também tem uma presença muito forte. Então está todo mundo em casa e deve todo mundo se reunir dentro do maior partido desse segmento, que no caso é o Partido dos Trabalhadores. Como já disse João Magalhães, caminho natural, Edna Maciel. Creio que sim. Vemos aí nos últimos anos também, além dessa parte da análise que o colega colocou, né, Elisângela Moura, o deputado Francisco Lima, que também é ligado, é engenheiro agrônomo, ligado à agricultura familiar, sempre nas inaugurações, no interior, nos projetos, fazendo essa casadinha aí. Elisângela, que foi da FETAG, né, também, presidente da FETAG. Então, assim, os partidos têm em comum, né? Então, eu acho que é um caminho natural e vejo com muito bons olhos mais uma representatividade da mulher alçando o voo, crescendo e querendo estar na disputa, se reeleger e buscando o melhor caminho, né? Que é com quem ela tem mais afinidade realmente, que é o Partido dos Trabalhadores. Eliezer Rodrigues, essa mudança seria salutar, não é isso? Sim, coerente, ideologicamente, politicamente, dizer que o governador Wellington Dias, pessoalmente, sempre tem agraciado o PCdoB, lembrar aqui do secretário de governo Osmar Júnior, dos principais do primeiro escalão do governo do estado. Isso representa aí uma força, a contribuição para que o PCdoB consiga fazer política. E uma vez realmente o PCdoB não conseguindo formatar uma chapa segura para conquistar cadeiras no parlamento estadual ou federal, seria natural, coerente, realmente que esse grupo do PCdoB se somasse ao Partido dos Trabalhadores. Estariam em casa, em família, seria algo mais natural de se administrar. Só para a gente encerrar de fato o nosso quadro de hoje, uma das notícias que mais circulou nas últimas 24 horas no cenário político foi de que o Partido dos Trabalhadores, partido do governador Wellington Dias, estaria de certa forma batendo o martelo e escolhendo a candidatura de Flora Isabel, deputada estadual, para ocupar a vaga do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que de certa forma vai ser escolhida pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Surpreende, João? Não, de forma alguma. Flora Isabel é alguém do Partido dos Trabalhadores, que tem uma militância histórica dentro do partido, e ela sempre saía um pouco na frente nas discussões, porque ela atendia aí a vários critérios. Primeiro, é deputada estadual, a gente já abordou isso aqui várias vezes, é muito ligada ao governador Wellington Dias e tem uma simpatia do presidente da Assembleia, Temístocles Filho, que é um eleitor importante nesse processo, um eleitor que pode fazer a diferença. É bom lembrar que hoje, no formato atual da Assembleia Legislativa, se os suplentes que hoje estão exercendo o mandato votarem, né, isso porque eles só vão votar se o titular da pasta não querer participar do processo eleitoral. O PT tem cerca de 8 deputados estaduais, então já é uma bancada muito forte. Se ela tem realmente essa simpatia do presidente da casa, deputado Temístocles Filho, e ela consegue ali uma abertura dentro do MDB, ela já passa aí dos 10 votos, sem contar, Lívio, a própria questão dos deputados como o Oliveira Neto, que é
um político, um deputado que hoje está no Cidadania, mas quer migrar para o Partido dos Trabalhadores. Com certeza o PT vai chegar nele e dizer, olha, você pode até vir para o partido, então já comece votando aqui junto com a nossa bancada nessa eleição para o Tribunal de Contas. Então, é da política, é natural, é do jogo, a gente acompanha e, claro, leva para o nosso telespectador. Eu diria que, além de Flora e Isabel, outro deputado que também pode fazer frente e, de certa forma, até deixar a disputa meio equilibrada, é o deputado estadual Wilson Brandão, exatamente pelo seu perfil sereno de conversar com todo mundo, de dialogar com todo mundo, não é radical, enfim, é um outro político que pode ameaçar essa ida de Flora e Isabel para o Tribunal de Contas do Estado, mas hoje é fato que ela é a favorita e largou na frente nesse processo. João, só esqueceu uma coisa quando falou de Flora e Isabel, é a atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. É verdade. Então, realmente, ela tem com certeza esta abertura. Edna Maciel, surpreendeu a você o nome? De jeito nenhum, né? Sabemos da trajetória de Flora, da afinidade dela, como o João bem citou, do trabalho que vem fazendo, de toda a penetração que tem, a boa relação. Era um dos nomes já do Partido dos Trabalhadores, né? Vimos a semana toda algumas manifestações de líderes do partido dizendo que tinham que entrar num nome de senso comum, como o deputado Fábio Novo, como o próprio deputado Lima, enfim. E uma mulher, né? Hoje, mais uma mulher aí na liderança das disputas e também alcançando o seu espaço. Acho que é natural o nome de Flora e nós mesmos falamos aqui, também como agora o João bem pontuou, que quem pode aí estar disputando direto com ela realmente é o deputado Brandão, que ele, inclusive, se não me engano, foi o Eliezer que o entrevistou aqui. Sim. E ele falou que estava na corrida. Sim. Eliezer, só para encerrar, então, nós daqui a aproximadamente 30, 40 dias, nós estaremos conhecendo quem será o novo conselheiro do TCE. Exatamente, esse consenso mostra a capacidade de articulação da deputada Flora. Você lembrou da posição dela na mesa diretora da Assembleia, também é resultado de consenso. Então ela se mostra bastante articulada nesse sentido e a bancada do PT já garante uma larga vantagem aí na contabilização de votos. Ela deve realmente trabalhar para tentar se viabilizar junto agora a outros partidos, que o MDB também possa se sentir convencido por esse lado. Não sabemos qual será o posicionamento da bancada do Progressistas, que também é bastante importante, tem se colocado como oposição na Assembleia. Enfim, é um passo a mais, mas ainda não é tudo. O processo precisa ser acompanhado e essa repercussão que vem acontecendo já colabora para essas análises, para as conclusões que serão tiradas. Elias, rapidinho, porque a Jéssica está mandando eu encerrar. Você sempre tratou essa questão da próxima vaga do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí como a 4ª vaga da chapa majoritária. Mais um cargo para o PT? Como é que fica a base? Pois é, o PT pode gerar insatisfação por isso. Pode? Ou já gerou? Só o tempo dirá. Exatamente. Obrigado, Eliezer. Boa tarde. Por nada, até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço. Aquele abraço, boa tarde, principalmente a nossa audiência. Magalhães, obrigado. Boa tarde para você, bom trabalho. Boa tarde, Livre, boa tarde a todos. Política do Dia.